o indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido publicamente como Lulinha, filho do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fundamenta-se nos elementos probatórios colhidos ao longo dos trabalhos desta CPMI, bem como nas informações constantes da decisão proferida pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, nos autos da petição 15.041 do Distrito Federal, nos relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF e nos laudos e diligências da Polícia Federal. Com efeito, o nome de Fábio Luiz emergiu das investigações por meio de sua relação próxima com a empresária Roberta Moreira Luxig e com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado pela Polícia Federal como um dos principais operadores centrais do esquema bilionário de descontos associativos fraudulentos, que lesou milhões de aposentados e pensionistas por meio do INSS. Embora a defesa classifique a medida como meramente burocrática, a coincidência temporal com o avanço das investigações parlamentares é, no mínimo, eloquente. Acrescente que, conforme noticiado pela Folha de São Paulo, em 18 de março de 26, Fábio Luiz constituiu em janeiro de 26 uma nova empresa, Sinapta, em Madrid, na Espanha, país para o qual se mudou, registrada sob a categoria genérica de atividades tecnológicas, sem registro de operações reais, configurando o que especialistas denominam empresa de fachada. Isto é uma estrutura jurídica formalmente existente, porém desprovida de atividade empresarial efetiva. Nesse sentido, foi noticiado que Fábio Luiz Lula da Silva conta como administrador único da empresa, que não teve nenhuma movimentação registrada desde sua abertura, exceto a nomeação do escritório de advocacia espanhol Monereu Maia Advogados e 5 de seus advogados como procuradores legais. Tal padrão de empresas sem operação real, ainda assim, que movimentam recursos vultosos ou são criados em momentos estratégicos, evidencia um modus operandi que demanda aprofundamento investigativo e que é consistente com práticas de ocultação patrimonial e lavagem de capital. Por fim, registro que a esposa de Fábio Luiz mantém relação de proximidade com a empresária Roberta Luxig, conforme amplamente noticiado, o que adiciona mais um elo entre o núcleo familiar e uma das principais investigadas no esquema, alvo de busca e apreensão na operação sem desconto em 18 de 12 de 2025 e acusada de ter recebido 1,5 milhão do lobista Antônio Camilo para integrar a organização criminosa. Contudo, resiste que o ministro do STF, Flávio Dino, por meio de decisão monocrática, em 5 de março de 26, nos autos do mandado de segurança 40781 do Distrito Federal, invalidou a votação em globo dos pedidos de segurança de quebra de sigilo bancário e fiscal realizados pela CPMI do INSS na sessão de 26 de fevereiro de 26. Determinando que a comissão, caso deseje, proceda a nova deliberação para cada caso. E é de se destacar que a referida decisão foi originalmente provocada por Roberta Luxig, impetrante do mandado de segurança, e que apenas posteriormente a defesa de Fábio Luiz requereu a extensão dos efeitos dessa decisão. Com isso, Dino estendeu a votação dos outros 86 requerimentos à decisão anterior, que anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal da lobista Roberta Luxig. Tal circunstância suscita fundada
Tal circunstância suscita fundada preocupação contra uma possível blindagem institucional, filho do presidente da República, uma vez que o ingresso tardio de Fábio Luiz como beneficiário da decisão contraria formalmente o disposto no parágrafo 2º do artigo 10 da Lei 12.016/2009, Lei do Mandado de Segurança, segundo o qual o ingresso de litisconsorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. O entendimento de Flávio Dino contraria um precedente do próprio STF. Na CPI da pandemia, o ministro Dias Toffoli rejeitou o pedido da empresa VTC Log para afastar a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal, aprovada em reunião do dia 3 de agosto de 21, em que foram aprovados 128 requerimentos de votação em globo, com 64 quebras de sigilo. Em outra votação, no dia 24 de agosto de 23, a CPMI do 8 de janeiro aprovou em bloco, por votação simbólica, um total de 57 requerimentos. Desses, 45 eram quebra de sigilo de investigados, inclusive da ex-deputada Carla Zambelli. Dessa forma, a extensão dos efeitos da decisão a Fábio Luiz, sem que este tenha integrado a lide desde o início, configura irregularidade processual que, somada ao contexto político envolvido, reforça a percepção de tratamento privilegiado em benefício do investigado. É dever desta comissão registrar que a investigação ainda se encontra em curso e que os dados financeiros devem ser obtidos para que se realize um cruzamento detalhado com um fluxo de pagamentos identificados no âmbito dos descontos associativos. Relatório da Polícia Federal, revelado pelo jornal Estado de São Paulo, dia 17 de março de 26, apontou que a saída do Brasil de Fábio Luiz poderia ser uma evasão do país, fuga. Do ponto de vista investigativo, asseveramos que Lulinha viajou para o exterior, sem previsão de volta, o que denota possível evasão do país, considerando estar associada aos fatos associados ao principal operador das fraudes bilionárias, a milhões de aposentados do Brasil, diz o documento. Esse relatório da PF vai além de identificar a relação entre Lulinha e o Careca. Afirma expressamente que o empreendimento do canabidiol do lobista seria financiado com recursos provenientes do esquema de desvio de aposentados e pensionistas e constituiria uma etapa de lavagem desse dinheiro. Essa informação é relevante. Se o negócio de cannabis medicinal, no qual ele admitiu interesse e para o qual viajou a Portugal, era em si uma operação de branqueamento de capitais oriundo das fraudes do INSS, sua participação, ainda que alegadamente passiva, ganha contornos mais graves. Diante das condutas acima delineadas e tendo em conta o estándar probatório próprio do indiciamento em âmbito parlamentar, que exige meros indícios de autoria e materialidade, indicia-se Fábio Luiz Lula da Silva nos seguintes tipos penais: tráfico de influência, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, organização criminosa, participação em corrupção ativa, à luz de todo o exposto e considerando a gravidade dos elementos reunidos ao longo das investigações conduzidas por esta CPMI e pelos órgãos de controle, conclui-se pelo indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva pelos crimes acima citados. Os indícios demonstram que Fábio Luiz não figurou como mero espectador das atividades criminosas de Antônio Carlos Camilo Antunes. Ao contrário, há elementos robustos que apontam para uma atuação consciente e interessada, em que o capital político representado pelo sobrenome presidencial era monetizado por meio de uma engenharia de interposição de pessoas e empresas,
cujo elo era a empresária Roberta Luxemburg, os repasses periódicos de 300 mil, a viagem compartilhada em classe executiva, a presença do nome do indiciado em agendas e envelopes apreendidos na residência do lobista, as referidas cifradas ao filho do rapaz, as referências, as mensagens interceptadas e o depoimento de testemunhas que relatam com riqueza de detalhes a ostentação da proximidade. Entre todos esses, mostra um quadro indiciário suficientemente coeso para justificar o presente ato. Ainda há notícias de que ex-dirigentes do INSS estão em processo avançado de negociação de acordo de colaboração premiada. E nós teremos surpresas. Presidente.